Olá pessoal, nós vamos hoje ver um vídeo onde vocês não vão ainda resolver equações diferenciais. Por enquanto, a gente vai olhar para o comportamento qualitativo de soluções sem ainda resolver equações diferenciais. Vamos ver como é que isso funciona. Não é para qualquer equação diferencial, claro. Vamos ver como é que isso funciona. Então, isso só funciona, esse estudo qualitativo do comportamento de soluções só vai funcionar quando eu tiver equação diferencial de primeira ordem autônoma. O que significa uma equação de primeira ordem autônoma? Está aqui. Equação de primeira ordem autônoma é uma equação onde eu tenho, de um lado, a derivada, do outro lado, uma função só da variável dependente. E aqui tem uma condição inicial. Então, sempre que eu tiver esse tipo de equação diferencial, eu vou poder fazer um gráfico da derivada aqui em função da variável dependente. Então, tá aqui o gráfico, eu digo aqui y' versus y. Neste caso aqui, nós vamos ver agora vários exemplos. Neste caso aqui vai ser a derivada da variável dependente, que vai ser Q, em função da variável dependente, que é Q nesse problema. Bom, vamos olhar para esse problema. Então, eu tenho um paciente que recebe um medicamento por via intravenosa a uma taxa de 0,5 miligramas por hora. Então, eu tenho aqui um termo que contribui na derivada de uma maneira positiva, né, que é o 0,5 que está aqui na equação diferencial. O medicamento é metabolizado e eliminado pelo corpo continuamente a uma taxa de aproximadamente 2% por hora. Então, está aqui menos 0,02 vezes o Q. Nós já vimos isso ainda em aula, né? Como é que se monta as equações diferenciais. Algumas vocês já sabem montar a partir de um enunciado. Sabendo que a quantidade inicial na corrente sanguínea do paciente é de 20 miligramas, como irá evoluir a quantidade desse medicamento na corrente sanguínea? Então, eu sei que o Q no instante zero é 20 e quero saber o que vai acontecer. Qual é o comportamento qualitativo da quantidade de medicamento na corrente sanguínea do paciente? Muito bem, então, como eu disse antes, a gente começa fazendo um gráfico do Q, da derivada em função da variável dependente. Eu posso fazer isso porque aqui a minha função é só da variável dependente, tá? Então, o gráfico disso aqui é simples, né? Uma reta decrescente que passa aqui pelo 25 e pelo 0,5, se vocês sabem fazer, claro. E eu coloquei aqui em vermelho 20, que é o valor inicial, o valor da minha variável dependente no instante t igual a zero, que é o instante inicial. Bom, como é que a gente faz agora para chegar nesse comportamento qualitativo que eu estou anunciando aí? Primeira coisa que tem que fazer, olhar qual é o sinal da derivada quando eu estou no instante inicial. Ou seja, quando eu estou em tempo t igual a zero, eu estou aqui com esse valor 20. Qual é o sinal da derivada? É simples de olhar. A derivada está aqui, na parte acima do zero. Ela é positiva. Nós vamos ver depois outros exemplos. Eu poderia ter o meu gráfico dessa função, poderia ser alguma coisa aqui abaixo do zero, daí a derivada seria negativa. Nesse caso aqui, a derivada é positiva. Muito bem. O que significa o fato dessa derivada ser positiva? Significa que, com o passar do tempo, a minha quantidade tem que aumentar. E o que é que significa agora aumentar? No meu caso, nesse gráfico aqui, aumentar. Se a variável dependente está no eixo horizontal, aumentar significa andar para onde? Daqui andar para a direita, né? Pois é, então, para andar para a direita, mas eu não posso andar em cima do eixo, eu tenho que andar em cima da lei, entre aspas, né? Que é a minha equação diferencial. Então, por isso eu fiz aqui embaixo um outro gráfico, é o mesmo esse aqui, só que mostrando como é que a partir do 20 eu ando para a direita sobre esta reta. Então, eu vou andar assim. E agora a gente tem que interpretar isso. Então, o que significa andar assim, tá? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? A minha derivada continuará positiva, mas cada vez menor, certo? Que está descendo aqui, cada vez menor. Então, o que significa? Que, como ela continuará positiva,
a minha quantidade Q vai continuar aumentando. Só que a derivada diminuindo significa que ela vai aumentar cada vez mais lentamente. Isso aqui decorre do fato de que eu estou aqui diminuindo a derivada com o passar do tempo. Bom, e aí, vai passar para negativa? Não, né? Não vai passar do 25. Por quê? Porque aqui no 25 eu tenho uma derivada que é zero. Derivada zero significa que não varia, né? Então, o comportamento qualitativo está escrito aqui, ó. Vemos que Q irá aumentar cada vez mais lentamente a partir da minha valor inicial 20, aproximando-se cada vez mais do valor 25. É isso que eu tenho aqui. Então, como é que eu desenho isso agora? Agora eu quero fazer um desenho da solução. A solução tem que ter no eixo vertical a variável dependente. Está aqui, o Q no eixo vertical. No eixo horizontal tem que ter a variável independente, que está aqui, variável T. Como é que Q varia com T? O que a gente disse aqui? Q irá aumentar cada vez mais lentamente, aproximando-se cada vez mais do 25. Está aqui. Isso aqui é um aumentar cada vez mais lentamente, aproximando-se cada vez mais do 25. 25 é o limite do Q de T quando T tender a infinito. Quando a gente for resolver equações diferenciais, a gente vai ver isso daí. Nós vamos resolver essa mesma equação depois, tá? Então, nós vamos ver que, de fato, o limite quando T tende a infinito daquela solução que nós vamos encontrar analiticamente vai dar 25, tá? Então, esse aqui é um comportamento qualitativo. Está aumentando cada vez mais lentamente. O que seria aumentar cada vez mais rapidamente? Aumentar cada vez mais rapidamente, se fosse assim, ó. Isso aqui é um aumentar cada vez mais rapidamente. Mas não, eu estou aumentando cada vez mais lentamente. Então é assim, tá? Muito bem. Aqui eu faço uma pergunta. Se a quantidade inicial fosse 25, o que aconteceria? Eu deixo para vocês pensarem nisso, tá? Se eu começasse já com 25, fazer tudo isso aqui de novo, só que em vez de começar no 20, começar no 25. Daí vocês veem o que vocês concluiriam. Ok. Então agora vamos para um segundo exemplo. Segundo exemplo, suponha que você tenha feito um empréstimo de 25 mil para comprar um carro e que a taxa de juros do empréstimo seja 5% anuais, compostos continuamente. Bom, esse continuamente vocês já sabem, né? Eu tenho que sempre falar que tudo ocorre continuamente para poder ter uma equação diferencial, né? Bom, então, supondo que você efetue pagamentos continuamente também, totalizando 4.800 por ano, determine o comportamento qualitativo dessa quantia devida após T anos. Então, eu monto a equação diferencial, a quantia devida é o P de T, e a derivada de P em relação a T, é isso que está aqui. Como é que é? Eu tenho uma contribuição positiva por conta do quê? Dos juros aqui, né? Os juros do empréstimo aumentam, né? 5% ao ano. Então, 5% do P, né, da quantidade que eu devo, é o que dá uma variação aqui positiva na minha derivada. E tem uma variação negativa, uma contribuição negativa para a derivada, que é por conta dos pagamentos que eu estou fazendo, que está aqui, R$ 4.800 por ano. Tá? Muito bem. Então, está aqui o menos 4.800 e aí está a minha equação diferencial. E aqui está o valor inicial da minha dívida, né, que é 25 mil. Vamos lá, vamos aplicar o que eu mostrei já do exemplo passado. O que a gente faz? A equação desta... Isso aqui eu tenho a derivada em função de P. Isso aqui é uma reta, então eu vou fazer o gráfico desta reta. Está aqui. É uma reta crescente que passa por menos 1.400 aqui nesse eixo e 96 mil nesse. 96 é simples, né? Derivada igual a zero. Quando isso aqui tudo for igual a zero, daí o P vai ser o resultado dessa conta de dividir aqui, né? 4.800 por 0,05, que dá 96 mil. E aqui de novo em vermelho, eu coloquei o valor inicial da minha dívida, né? Que é 25 mil. O que vai acontecer agora? Bom, a gente tem aqui os nossos 25 mil e queremos, primeira coisa, qual é o sinal da derivada no instante inicial? Agora, o sinal da derivada é negativo. A derivada está aqui abaixo do zero, tá? Então, uma derivada negativa. Significa o quê? Que com o passar do tempo,
o meu P de T vai diminuir. Ainda bem, né? Tem que ser, né? Minha dívida tem que diminuir mesmo. Tá, então, tá aqui. Aqui eu tenho valor negativo. Não precisa saber exatamente quanto é que é. Só sei que é negativo. Já é o suficiente para saber que com o passar do tempo, a minha variável P vai diminuir. Tá aqui. O que significa diminuir neste eixo? Significa andar para a esquerda. Então, aqui eu tenho que andar para a esquerda. Como é que eu vou andar para a esquerda aqui? Ah, mas eu não posso andar em cima do eixo, eu vou andar aqui, né? Então tá aqui o gráfico, aqui embaixo, tá aqui já o gráfico que vocês têm começando aqui a derivada e andando para a esquerda. Isso significa que o meu P de T vai diminuir, mas vai diminuir cada vez mais rapidamente. Por quê? Porque o módulo dessa minha derivada, que vai ser sempre negativo, vai ficando maior à medida que passa o tempo, né? Estou descendo aqui, certo? Então, aqui está explicado, está escrito exatamente isso. Como o módulo da derivada negativa irá aumentar com o passar do tempo, concluímos que P de T irá diminuir cada vez mais rapidamente. E o comportamento da solução, então, vai ser isso aqui. Isso aqui é um diminuir cada vez mais rapidamente. Um diminuir cada vez mais lentamente seria isto aqui, ó, tá? Mas não é esse o caso. Nós temos diminuir cada vez mais rapidamente. Então é isso aqui. Por que eu apaguei aqui embaixo, eu risquei aqui? Bom, porque essa parte da curva aqui não interessa. Isso aqui solução é P reais, né? E T tempo. Eu não posso ter uma quantidade de reais negativa, né? O que significa esse tempo aqui? Isso aqui é a minha dívida, que está diminuindo cada vez mais rapidamente. Quando chega aqui, a dívida, o P, ficou zero. Então, aqui vai ser o tempo que eu vou levar para esgotar, para terminar com a minha dívida, né? Para terminar de pagar o carro. Então, eu já respondi essa pergunta aqui, ó. O que ocorre no instante T asterisco é quando eu terei terminado de pagar meu carro. Muito bem, vamos adiante. Exemplo 3. Aqui eu tenho agora uma xícara de café que está esfriando de acordo com uma lei. E a lei que diz como é que varia essa temperatura do café é a lei de variação da temperatura de Newton, que eu escrevo aqui embaixo depois. Sabendo que a temperatura do ambiente é 27 e que a temperatura inicial do café é 98, esboçar graficamente o gráfico, né, da temperatura com o passar do tempo, né, em função do tempo. Muito bem, a lei de variação da temperatura de Newton diz o seguinte, que a derivada da temperatura em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura do ambiente. Então, proporcional é K, é uma constante proporcionalidade, vezes esta diferença. E esse K é negativo. É simples de ver por que o K é negativo, né? Porque se T, temperatura do meu café no caso, é maior que a do ambiente, então com o tempo a temperatura do café tem que diminuir, né? Então tem que dar uma derivada negativa. Então se esse aqui é maior que esse parênteses sendo positivo, eu quero que a derivada seja negativa, então o K é negativo. E também posso pensar no raciocínio oposto, né? Que seria, se o meu temperatura, tiro alguma coisa, por exemplo, sei lá, do freezer, né? Se a temperatura do objeto for mais baixa que a do ambiente, isso aqui seria negativo, e eu sei que daí o objeto tem que aumentar a sua temperatura, né? Então, essa derivada tem que ser positiva quando esse parênteses for negativo. Então, meu K, de novo, tem que ser negativo. Então, tudo leva à mesma conclusão. O K é negativo nessa equação. Muito bem. Então, minha equação está aqui. Derivada da temperatura da minha xícara de café igual a uma constante que eu sei que é negativa, vezes essa diferença. Temperatura do café menos a temperatura ambiente, que estava escrito lá que era 27. E aqui é minha temperatura inicial. Vamos lá, tudo de novo, gente. Gráfico, minha equação é autônoma, gráfico da derivada em função de t. O k eu não conheço, mas eu sei que ele é negativo. Quando o t for zero, a derivada é menos 27t, só que cuidado, esse menos 27t não vai estar na parte de baixo, menos 27t, não, tem que estar acima do zero, porque o menos 27k, desculpa, tá? Porque o k é negativo, então menos 27 vezes k dá positivo, é um ponto aqui, tá? E a reta é decrescente, porque o coeficiente angular está aqui, é k, que é negativo, né? Então tá aqui, e vai passar aqui exatamente no 27, né? Quando t for igual a 27, eu tenho a minha derivada igual a zero, tá? Então, repetindo, é a equação dessa reta. Essa reta é uma reta decrescente, que cruza aqui no 27,
e que parte daqui, no tempo, quando o t grande for igual a zero, a derivada é menos 27k, e esse menos 27k está acima do zero, tá? Bom, vamos lá de novo. Meu valor inicial está aqui, ó. 98 está cá fora, tá? Qual é o sinal da derivada aqui? Ah, é negativo. Significa que com o passar do tempo, a temperatura do meu objeto tem que diminuir. A gente já sabia, né? Que a temperatura do meu café tinha que ir diminuindo com o tempo. Muito bem, então eu tenho que andar para a esquerda aqui. Andar para a esquerda, mais em cima da reta. Vou fazer uma seta aqui, ó. Subindo. Tá aqui a seta do 98 subindo. O que vai acontecer então? Aqui, derivada negativa, me mostra que o t tem que diminuir. Então tem que andar para a esquerda, a partir daqui, tá aqui. Estou andando para a esquerda. O que acontece com a minha derivada? A minha derivada continuará negativa, mas agora o módulo da derivada vai diminuir. Então, a minha variável dependente, que é o T maiúsculo, temperatura da xícara, vai ser reduzida com o passar do tempo, cada vez mais lentamente, aproximando-se cada vez mais do 27, que é quando corresponderia uma derivada igual a zero. Então, como é que eu faço isso? Reduzir cada vez mais lentamente. É isso aqui, como eu tinha dito antes para vocês. Aproximando-se cada vez mais do 27. Isso aqui, ó, é 27. A limite, quando o θ é infinito dessa solução, é 27. Muito bem. Então, já vimos 3 exemplos. O que a gente viu nos 3 exemplos? Lembra? No exemplo 1, a gente tinha visto uma curva aumentando cada vez mais lentamente. No exemplo 2, a gente viu um diminuir cada vez mais rapidamente. No exemplo 3, a gente viu um diminuir cada vez mais lentamente. Então, a gente viu, primeiro viu isso, né? Depois a gente viu isto. E agora a gente viu isto. O que está faltando? Está faltando um exemplo ainda para vocês de um subir cada vez mais rapidamente, que seria isto aqui. Esse é o exemplo 4 que está aqui embaixo, tá? Exemplo 4. O modelo de Malthus para crescimento populacional supõe que uma população cresça a uma taxa proporcional à população existente. Então, a derivada da população com relação ao tempo é uma constante vezes a população, onde essa constante agora é positiva, né? Porque a minha derivada tem que ser positiva, porque eu quero estudar uma população que cresce. Então, e aqui é o valor inicial, que eu também posso deixar genérico. Então, isso aqui é um problema sem número, né? Só letrinha, como a gente diz, né? Muito bem. Aqui, o que eu vou fazer? O gráfico de K vezes P, uma reta crescente, porque o K aqui é positivo. Então, algo desse tipo. Meu valor inicial de população poderia ser positivo ou zero. Estou fazendo aqui um exemplo com positivo. O zero eu deixo para vocês fazerem depois vocês mesmos. Com positivo, então, está aqui. Vamos lá? Qual é o raciocínio? Qual é o sinal da derivada? A derivada é positiva. Significa que com o passar do tempo eu tenho que andar para a direita, em cima da lei, né? Então, andar para a direita em cima da lei, está aqui o gráfico, ó. A direita em cima da minha reta, que é a lei, né? Que é a equação diferencial que me diz, certo? Então, agora vamos interpretar isso aqui para poder fazer o gráfico da solução. O que vai acontecer? Vai aumentar cada vez mais rapidamente, porque a derivada vai aumentando, vai continuar positiva, mas ela vai aumentando. Então, é um aumentar cada vez mais rapidamente, certo? Então, agora eu vou fazer o gráfico correspondente que está aqui, ó. Isso aqui é um aumentar cada vez mais rapidamente. Muito bem. Então, agora, aqui vem uma pergunta. O que acontece se eu tivesse população inicial nula? Eu disse que eu ia deixar para vocês. E agora também vocês podem pensar, fazer uma síntese desses 4 comportamentos distintos nesses 4 exemplos. Aqui agora, eu coloquei outras 5 situações que também são equações diferenciais. As 5 são equações diferenciais autônomas também. E, portanto, eu deixo para vocês exercitarem isso que a gente viu, respondendo estas questões. E aqui termina o que eu tinha deixado aqui como arquivo, né?
para pro nosso vídeo. Da próxima vez a gente começa a resolver equações diferenciais. Então, aqui eu terminei de narrar esse vídeo. Vocês podem depois reler tudo, né? E eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu acho muito interessante isso tudo, porque a gente consegue concluir coisas importantes, o comportamento qualitativo, né? Mesmo sem resolver a equação diferencial. Aliás, a gente faz o caminho inverso também muitas vezes, né? Eu tenho ideia de como é que tem que ser o comportamento qualitativo, e aí eu monto minha equação diferencial de acordo com isso, né? Muito bem, pessoal. A partir do próximo vídeo, a gente vai então resolver mesmo fazendo continha, né? E vai ter sempre alguma integral para fazer, vamos revisando para a gente começar a resolver equações diferenciais. Ok? Então, por hoje é isso.